O futebol está sempre mudando. Algumas regras que antes eram normais hoje são proibidas. Jogadas que já decidiram títulos foram banidas, e até mesmo uniformes e acessórios que faziam parte do jogo não são mais permitidos. Mas você sabe por quê? Porque algumas dessas coisas que pareciam inofensivas foram completamente eliminadas do futebol. Hoje vamos te mostrar algumas coisas que foram banidas do futebol e as razões por trás dessas decisões. Algumas delas faziam parte do jogo por décadas. Outras foram tentativas de modernizar o esporte. E algumas são simplesmente inacreditáveis. Vamos nessa! Gol de ouro. A morte súbita do futebol. Imagina uma prorrogação onde o primeiro gol encerra o jogo instantaneamente, sem dar chance de reação ao adversário. Isso já existiu, e mudou o destino de títulos, mas foi banido. O gol de ouro foi introduzido pela FIFA nos anos 90 como uma forma de tornar a prorrogação mais emocionante e ofensiva. A ideia era simples: quem marcasse o primeiro gol na prorrogação, vencia na hora, como acontece na morte súbita do futebol americano. A regra foi utilizada em grandes torneios, e a mais famosa delas foi a Copa do Mundo de 98, quando a França eliminou o Paraguai nas oitavas de final graças a um gol de ouro de Laurent Blanc. Mas o momento mais icônico veio na final da Euro 2000, França e Itália. O jogo foi para a prorrogação e David Trezeguet marcou o gol de ouro que deu o título à França, sem que a Itália tivesse chance de reação. Apesar de parecer emocionante, o gol de ouro tornou o jogo mais defensivo, já que os times tinham medo de atacar e sofrer o gol decisivo. A FIFA percebeu que as prorrogações estavam ficando travadas, com as equipes evitando riscos em vez de buscar o gol. Assim, em 2004, a regra foi banida de todas as competições oficiais. A FIFA ainda testou uma alternativa, o gol de prata, onde o jogo continuava até o fim do primeiro tempo da prorrogação. Mas essa regra também foi descartada. O futebol voltou ao formato tradicional, prorrogação completa mais pênaltis, se necessário. Hoje, muitos torcedores ainda sentem falta do gol de ouro e acreditam que ele traria mais emoção ao jogo. Acessórios e fantasias, quando o estilo enfrenta as regras. Já imaginou um jogador entrar em campo usando correntes de ouro, anéis ou brincos? Pois isso já aconteceu várias vezes. Mas a FIFA não deixou passar. Desde os anos 2000, a FIFA proibiu qualquer tipo de acessório metálico no futebol, alegando risco de lesão, tanto para quem usa quanto para os adversários. Mesmo assim, alguns jogadores ignoraram a regra e foram punidos em pleno jogo. Durante as oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, o zagueiro francês Jules Koundé entrou em campo contra a Polônia usando um colar de ouro. O detalhe passou despercebido pela arbitragem até o segundo tempo, quando o juiz ordenou que ele retirasse a corrente durante o jogo. A FIFA criticou a falha da arbitragem em permitir que ele jogasse com o acessório. Koundé disse que esqueceu de tirar antes da partida. O caso viralizou e reacendeu a discussão sobre o uso de joias no futebol. Outro exemplo foi o ex-jogador do Newcastle, Alan Saint-Maximin, sempre conhecido por seu estilo excêntrico e uso de acessórios em campo. Em 2022, ele foi advertido pela Premier League por usar uma faixa na cabeça de uma marca não autorizada, algo que fere a regra de patrocínio da liga. Ele usava faixas de marcas de grife como Gucci e Louis Vuitton, mas a Premier League proibiu o jogador de usá-las. Ele foi forçado a trocar o acessório durante os jogos. A Premier League reforçou as regras sobre o uso de itens não padronizados em campo. Esse caso mostrou que não é só a segurança que importa, mas também os contratos comerciais do futebol. A regra do recuo, a revolução na forma de jogar. Se tem uma regra que mudou completamente a forma como o futebol é jogado, foi a proibição do recuo para o goleiro. Antes disso, o jogo era muito mais lento e alguns times abusavam dessa estratégia para segurar o resultado. Até 1992, os jogadores podiam recuar a bola para o goleiro quantas vezes quisessem, e ele podia pegá-la com as mãos. Isso permitia que um time em vantagem simplesmente fizesse o tempo passar sem correr riscos. Os zagueiros ficavam trocando passes curtos, e sempre que pressionados, recuavam para o goleiro, que pegava a bola com as mãos e começava tudo de novo. Isso gerava um jogo travado, monótono e sem emoção. A mudança aconteceu depois da Copa do Mundo de 1990, onde muitos jogos foram marcados por estratégias defensivas excessivas e cansativas. O exemplo mais emblemático foi a seleção da Alemanha, que usou e abusou do recuo para garantir resultados favoráveis. A FIFA percebeu que isso estava matando o futebol ofensivo e decidiu agir. Em 1992, foi implementada a nova regra. O goleiro não pode mais pegar com as mãos um recuo feito com os pés por um companheiro. Se isso acontecer, o adversário ganha um tiro livre direto dentro da área. Mas qualquer recuo que parecesse antijogo também pode ser punido,
como aconteceu com o Verratti. Com a nova regra, o futebol ficou mais dinâmico e ofensivo, pois os goleiros passaram a precisar aprender a jogar com os pés. O papel do goleiro mudou completamente e ele passou a ser peça fundamental na saída de bola. Craques como Manuel Neuer, Ederson e Ter Stegen são exemplos de goleiros modernos que dominam o jogo com os pés por causa dessa regra. A paradinha no pênalti, a jogada que virou proibida. Se tem um jogador que sempre trouxe a ousadia para o futebol, esse jogador é o Neymar. E foi ele quem popularizou um dos movimentos mais polêmicos do futebol moderno, a famosa paradinha no pênalti. A paradinha já existia há décadas, mas foi Neymar quem transformou esse movimento em uma verdadeira arte. Ainda no Santos, ele usava essa técnica para enganar os goleiros, interrompendo a corrida antes da batida para esperar a reação do adversário. Isso dava uma enorme vantagem ao batedor, tornando o pênalti quase indefensável. Como esquecer o que ele fez contra o Rogério Ceni no Campeonato Paulista? Música. Gol do Neymar do Santos em 2010. Dos 11 gols de pênalti marcados por Neymar, 5 foram convertidos no estilo paradinha. Por causa dele, a FIFA decidiu banir a cobrança. A entidade percebeu que a paradinha dava uma vantagem injusta ao cobrador, já que os goleiros não podiam se adiantar antes da batida. Em 2010, a entidade decidiu modificar a regra. O jogador ainda pode desacelerar durante a corrida, mas não pode mais parar completamente antes de chutar. Se o cobrador fizer a paradinha completa, a cobrança é anulada e o jogador recebe cartão amarelo. Quem se ferrou fazendo isso foi o Messi, que esqueceu que não podia mais, durante uma partida da Champions contra o Milan, e ele se deu mal. A paradinha foi uma das jogadas mais geniais do futebol, mas acabou banida para sempre. Camisa sem mangas, uniforme inusitado de Camarões. Já imaginou um time de futebol jogando sem mangas, como no basquete? Pois isso já aconteceu, e o mais curioso, em uma Copa do Mundo. A camisa regata no futebol ficou famosa em 2002, quando a seleção de Camarões apresentou um uniforme inovador, uma camisa sem mangas projetada pela Puma. A ideia era trazer mais liberdade de movimento e um design moderno. Mas a FIFA não gostou nada disso. Naquele mesmo ano, Camarões conquistou seu segundo título consecutivo da Copa Africana de Nações ao bater a Nigéria nos pênaltis. Em campo, Samuel Eto'o, Gilbert Song, Lauren e companhia desfilavam a camisa sem mangas. Antes da Copa do Mundo de 2002, a FIFA decretou que o modelo violava as regras do jogo, que exigiam uniformes com mangas para garantir a padronização das equipes. Camarões tentou argumentar, mas foi obrigado a adicionar mangas costuradas ao uniforme para poder disputar o torneio. Depois desse episódio, a FIFA deixou claro que todos os uniformes devem ter mangas. Nenhum time profissional conseguiu usar camisas sem mangas desde então. A controversa regata camaronesa, que nunca mais foi usada, segue sendo um disputado item de colecionadores, havendo poucas unidades à venda ao redor do mundo. Comemorações proibidas. Quando o gol sai caro. Fazer um gol é o momento máximo do futebol. Mas algumas comemorações acabaram proibidas porque passaram dos limites. Em 2013, o jogador grego Giorgos Katidis, do AEK Atenas, fez uma saudação nazista ao comemorar um gol. O gesto gerou revolta imediata e a Federação Grega de Futebol baniu Katidis da seleção nacional para sempre. E assim chegamos ao fim da nossa lista de coisas que foram banidas do futebol. Desde regras que mudaram o jogo para sempre, como recuo para o goleiro, até comemorações polêmicas e acessórios proibidos. O futebol está sempre evoluindo e se adaptando. Mas agora queremos saber de você, qual dessas proibições mais te surpreendeu? Você acha que alguma dessas regras deveria voltar ao futebol, ou a FIFA fez bem em bani-las? Comenta aí embaixo e me conta. Nós somos 12 jogadores, vamos ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.